Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Nutrindo Lives. Vou falar episódio porque vão ser 5 lives, tá? Que eu vou ir divulgando para vocês conforme for passando as semanas. Então, sejam muito bem-vindos. Se tu não me conhece, eu sou a Milene, sou estudante de nutrição da UFPEL. E eu quis criar esse projeto de lives pra gente conseguir compartilhar um pouquinho mais da nutrição aí para as pessoas, tá bem? E bom, vamos ver. Hoje a live vai ser com a Marina. Ela também se formou aqui na UFPEL, mas eu vou deixar a apresentação dela para ela fazer, tá bem? E eu tô muito feliz. Confesso que eu tava um pouquinho ansiosa para saber como que ia correr a live, mas bom, vamos lá, né? Falta um minutinho aí para fechar às 7. Vou esperar um pouquinho. Oi, Vitória. Oi, Natália. A Sabrina, tudo bem? Bom, eu vou pedir para vocês curtirem a live, tá? A gente vai abrir para perguntas depois. E eu vou pedir para vocês enviarem as perguntas de vocês para a Mari num pontinho de interrogação que tem no canto da tela, tá? Porque se a gente mandar no site ali, vai ficar meio... No site, ó, no chat. Pode ser que eu perca, tá? Alguma. Então, manda pelo ponto de interrogação que tem ali dentro de um balãozinho que não tem erro. E a gente vai responder as perguntas de vocês. Outra coisa, a Fabi entrou. Ai, Fabi. Outra coisa, tem um aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel. Clica nesse aviãozinho e envia essa live para 5 amigos que tu acha que vai tirar um bom proveito dessa live, tá? Pega e envia. Clica aí. Tô esperando tu clicar. Clica aí e envia para 5 amigos, tá bem? 5. Não menos, pode ser para mais, mas menos não. Vou esperar tu enviar. Tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês aproveitem a live. Eu tô muito feliz com o tema, com a convidada. Espero muito que todo mundo tenha... Achei que iam abrir a porta aqui e já me apavorei. Então, oi, Nathalie, tudo bem? No decorrer da live eu não vou ficar falando oi fulano, tá? Porque aí eu vou ficar interrompendo a Marina e não vai ser legal. Então, eu vou chamar ela aqui. Pronto, vou esperar ela entrar. Oi, seja muito bem-vinda! Obrigada. Então, Mari, eu vou pedir para tu te apresentar primeiro para o pessoal que não tá muito habituado aí com teu rosto aqui no meu feed, tá bem? Tranquilo. Bom, gente, boa noite a todos, né? Meu nome é Marina Oliveira, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Pelotas, né? Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em nutrição clínica esportiva e exames laboratoriais e estou atendendo aí presencialmente, online e a domicílio, né? Então, esses são os meus 3 focos, por enquanto, na nutrição clínica mesmo. Então tá. Bom, as perguntas eu vou pedir para a gente responder mais pro final, tá? Para a gente começar introduzindo um pouco o assunto. Aí, se restar mais algumas dúvidas, aí a gente vai tirando. Pode ser? Tranquilo. Tá, então tá. Então vamos lá. Eu queria agradecer também pelo convite, né? Que eu esqueci de falar antes. Muito obrigada pelo convite. Muito... Capaz, eu que te agradeço. Vai ser mara. Bom, eu tô com algumas perguntas aqui pra gente introduzir o tema, então pode ser que eu olhe um pouquinho pra cá porque eu não decorei todas, tá? Bom, a primeira eu achei importante botar como primeira, agora eu olhando aqui, porque talvez seja o início de todo esse foco de hábito alimentar, né? Uhum. Como que são desenvolvidos esses hábitos, sabe? Se tem alguma relação
com a introdução alimentar lá na infância, sabe? Se tem aquela coisa de toda hora petiscar alguma coisa, se isso acaba acarretando em algo depois na fase mais adulta da pessoa e nos hábitos que ela tem ou desenvolveu ao longo do tempo. Claro, basicamente assim, um hábito ele consegue ser formado, né? Então não necessariamente precisa se ter desde o início, né, o acompanhamento. A gente pode começar hoje, então eu não quero de alguma maneira colocar um empecilho para alguém, mas claro que se pensar, né, se tiver uma janela de oportunidade de iniciar uma introdução alimentar correta, né, principalmente ali fazendo uma amamentação até os 6 meses, depois começar a introdução alimentar, enfim, tendo todo esse cuidado no início e sempre mostrando todos os alimentos para aquela criança, a chance dela desenvolver-se já com hábitos melhores são muito grandes. Mas caso, né, a gente já se encontre agora adultos, que somos a maioria aqui, garanto que deve ser, né, e não temos esses hábitos muito por conta, né, da nossa infância até mesmo, né, e da nossa cultura familiar que forma o nosso contexto, forma os nossos hábitos, né? Justamente a gente vai aprendendo, por exemplo, né? A gente já não tem, então tem que ser reintroduzido. No momento que ele for reintroduzido, para se tornar um hábito, precisa entrar dentro de uma rotina e de uma frequência, né? A gente diz, e já tem muito sobre isso, então o Poder do Hábito fala bastante, que é um livro, né? A gente fala bastante sobre hábitos nele, de ser feito algo por 21 dias consecutivos para que ele se torne algo realmente inerente, né? Na verdade, assim, o hábito ele é algo que tu faz já quase que sem pensar, né? Ele é um descanso para o nosso cérebro, né? Uma tranquilidade que a gente traz para o nosso corpo. Ele não tem que ficar relembrando as coisas vão fluindo mais naturalmente, mas vai sendo imposto. Então, todos nós temos o poder de tornar algo um hábito, principalmente a alimentação saudável. Se ela for introduzida, então, desde o início, é melhor, porque a gente já vai ter o contato com isso. A gente vê hoje em dia muitas pessoas com paladar bem infantil e muito firmes na negação, né? Ah, isso eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto. E uma coisa que eu até comentei numa outra live é que tu não é a mesma pessoa que tu era há 5 anos atrás. Tu tem certeza que tu ainda não gosta da mesma coisa que tu não gostava quando tinha, sei lá, 10 anos? Se passaram 12 anos desde dessa etapa, tu tem certeza que teu paladar não mudou e tu não gosta? Então tem que estar sempre te colocando à prova disso, mas com um esforço maior do que se não já não fosse desde a infância algo mais natural, né? Não, até tu tava falando agora tu fez eu me lembrar de uma publicação que eu vi, um vídeo que eu vi, que falava exatamente isso, que muitas vezes os hábitos e os alimentos que a gente comia 7 anos atrás não vão ser os mesmos que a gente vai comer hoje, sabe? Eu tenho um exemplo muito nítido na minha cabeça que eu não comia couve de jeito nenhum. Não comia couve, não comia mostarda. E hoje eu adoro, sabe? Eu como. E eu acho que grande parte desse desenvolvimento de comer a couve foi o medo, sabe? O medo do desconhecido, que eu acho que todo mundo tem. Ah, não vou comer isso. Quer tal coisa? Não quero, porque eu tenho medo de comer, eu tenho medo do que eu vou sentir ali, do gosto que vai ter. Então, é muito legal isso aí. E até, tipo, são nossos exemplos maiores, por exemplo, pai e mãe, não necessariamente a figura, né, hétero, ou, enfim, pessoas que realmente são nossos pais, nossos avós, enfim, quem a gente foi criado. Se eles já não comem aquilo, e a gente entende que eles são a nossa referência, e o que eles gostam, né, pode ser que tu goste mais, se eles não gostam, por que eu gostaria ou por que eu iria comer? Né? Se eles não têm hábitos saudáveis, por que eu teria? Então, tu já tem uma negação, assim, desde muito tempo, na verdade, né? Então, a gente tem que se colocar à prova, na verdade. Perfeita colocação. Eu acho que tu também... Hoje em dia é muito mais fácil tu ver crianças, falando ainda de crianças, que não tomam refrigerante, porque eu até vi um documentário durante a faculdade, no outro semestre, que as crianças bebiam refrigerante na mamadeira. Então, tipo, hoje em dia é muito mais fácil tu ver uma mãe incentivando o consumo de água do que de refrigerante, sabe? Mas a gente também tem muitas pessoas que julgam isso. Tipo, ai, é criança, dá, sabe? Só que isso vai acarretar muito lá na frente. Com certeza. Né? Com certeza.
Mas também é bom lembrar que, como a gente está falando agora, né, nesse momento, sempre dá para mudar, né? Basta a gente ter a iniciativa, o foco e principalmente a motivação necessária para isso, né? Porque tem que ter um entendimento muito claro do porquê tu está fazendo as coisas para que eles se tornem um hábito e tu consiga levar tudo adiante, né? E principalmente esse motivo ser muito pessoal e particular, né? Não algo assim, alguém me falou alguma coisa algum dia e eu fui levada a tentar mudar meus hábitos porque, sei lá, bullying, né? Ou falas ofensivas de pessoas até que a gente gosta, acaba acontecendo bastante isso. Pode te motivar por um período, tu pode ter alguns benefícios, mas tu não mudou realmente por conta própria, né? Tu mudou por causa de um incentivo externo que não é necessariamente teu, né? Pode surtir efeitos, pode ser benéfico, mas quanto mais pessoal for, quanto mais realmente pro teu cuidado, pra tua qualidade de vida for, melhor e mais fácil dele se perpetuar e tu realmente adquirir um novo hábito. E falando em alimentos, que a gente estava falando da couve ali, quais alimentos tu sente, já que tu, né, tem atendimento, tudo já é formada, eu não tenho propriedade para dizer falar sobre isso. Quais alimentos tu sente que o pessoal tem mais receio de colocar como hábito? Tipo, eu não gosto de comer batata. Sei lá, um alimento assim que a pessoa não gosta. O pior são as negações que eles colocam que vão ter quando se começa uma alimentação saudável. Não necessariamente os alimentos que eles vão introduzir, porque a gente não precisa ter o contato com todos, tá? Por mais que, claro, tu estar disposto e tentar variar o máximo possível é bom, não necessariamente tu precisa comer todas as variedades de verdes no dia, né? Então, isso varia muito, assim, né? Mas eu acho que o principal ponto que as pessoas pensam não é necessariamente que elas vão incluir, mas é que elas vão ter que excluir. E aí vão trazendo dificuldades para aquela refeição, para aquela alimentação saudável, né? Então, eu vou começar a me alimentar saudável, não necessariamente se preocupa com o que vai estar comendo, e sim com eu não vou mais poder comer meu lanche, eu não vou mais poder comer o doce, eu não vou mais poder. Não é isso, não é sobre isso, né? Que a gente fala. Sempre dá para calcular, para entrar dentro de uma dieta, por exemplo, no plano alimentar, pensando em perda de peso, algo assim. Mas, no contexto de alimentação saudável, esses alimentos eles vão estar inclusos, né? Ninguém está falando em restringir nada. Então, eu acho que o olhar está muito mais pro negativo do que eu vou ter que me abster para ter os meus resultados, do que eu vou ter que incluir, né? Porque, assim, eu vejo que, por mais que as pessoas, às vezes, não gostem de legumes e verduras, por exemplo, alguma coisa elas comem. Alface, tomate, uma cenoura, tá. Aí eu não gosto de frutas, mas uma banana e uma maçã até vai. Então, por isso que eu digo assim, a variedade talvez seja um problema, claro. Mas por mais que tu coma um pouco de cada coisinha, tu já consegue ter uma alimentação saudável baseada nisso. Né? Não necessariamente no que tu vai incluir, mas sim no que vai ter que acabar excluindo. Ou não que isso aconteça, né? Não precisa excluir nada. Tem que ser algo mais natural e tranquilo, mas igual. Mas moderando, assim. É. E, bom, uma coisa que eu amo que é dormir. Adoro dormir. Quem mais ama dormir aí, bota aí embaixo que ama dormir, que é um bicho preguiça. O sono tá ligado diretamente com a adesão desses hábitos. Como que isso pode atrapalhar a pessoa a, tipo, não, sabe? Assim, é que tem um termo que agora fugiu da minha cabeça. É assim, a buscar na comida uma recompensa, sabe? Não, assim, olha, eu tenho um amo também aí, assim. A minha sogra ama dormir também. Querida. Eu gosto muito de estudar sobre o sono, tá? Porque ele é um período muito importante da nossa vida em que passa muito despercebido a importância dele, né? Ele é altamente metabólico, digamos, né? E até relacionado com a parte endócrina. Então, tem muitos hormônios acontecendo, tem muita síntese, muitas rotas acontecendo no momento do sono que tende a ser muito batido. Né? As coisas vão acontecendo, tu tá acostumada a dormir e tu não te importa muito. Eu acordei meio cansada, eu não tô dormindo direito, o desleixo é maior. Mas como tu perguntou em relação aos hábitos, a ligação é direta, na verdade, né? Eu gosto muito de falar sobre hábitos angulares, que são hábitos positivos que vão levando a outros hábitos positivos, tá? Os pilares que a gente tem que eu gosto de ver nessa situação, principalmente, são o sono, a alimentação, e a hidratação e o descanso, e o exercício físico,
né? São 4 pilares, assim. A hidratação, às vezes, ninguém não se fala tanto, se falam mais desses 3 outros que eu comentei. E esses 3 pilares, eles têm que estar em alinhamento o máximo possível, né? Esses hábitos que a gente vai construindo, principalmente esses 3, eles são os hábitos angulares positivos. Então, tu vai dormir bem, a chance de tu alimentar melhor é muito maior e a chance de produzir, de ter uma atividade física é grande também. Então, eles vão puxando coisas positivas. Inversamente, também é verídico, né? Sono ruim, alimentação ruim, a chance de tu ter um desempenho esportivo é muito mais difícil, né? Mas principalmente por causa do sono. Por quê? Porque o sono, ele tá envolvido ali com os hormônios do cortisol e da melatonina, principalmente, né? A gente tá ali conversando bastante sobre isso, né? E os picos de cortisol, um sono mal aproveitado, né, que vai acabar desencadeando num pico de cortisol mais elevado, ele traz justamente esse estresse pro nosso corpo e esse sentimento de ele está sempre sob pressão. Ele está sempre em luta, né? Que a gente, pensando lá nos primórdios, né? Ele está sempre na fuga, pensando que o corpo está querendo reagir contra algo, né? E vai acabar desencadeando uma predileção do nosso corpo por alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis para compensar o que está acontecendo. Então, se ele já está pensando que ele vai ter que lutar, vai ter que fugir, ele vai ter que estocar também gordura, vai ter que estocar no nosso corpo. Então, acaba comendo mais para que ele tenha energia para quando ele for fugir, né? Isso na analogia antigamente, né? Claro que hoje em dia não tem mais isso. Mas o nosso corpo, ele pensa da mesma maneira, ele funciona ainda da mesma maneira, né? Então tem muito disso, criando hábitos ruins. E também, se tu vai começar a te alimentar mal, o teu sono já não vai ser não vai entrar tão bem no sono. Talvez tu tenha dificuldade de pegar no sono, porque o teu corpo ele tem que estar preparado para dormir e não para digerir alguma coisa, tu vai acabar comendo muito tarde. Enfim, tem todo uma relação direta com isso, né? E é que nem eu falei, o sono acaba sendo muito batido, mas sendo muito batido por nós, mas ele tem que se levar bastante em consideração. Então, eu sempre indico para os meus pacientes uma higiene do sono de qualidade. Entra na minha anamnese ali as perguntas de quando tu acorda, tu te sente cansado, tu acorda durante a noite, quantas horas por noite tu dorme, para que a gente tenha um entendimento até dessa parte, né, e consiga interferir, porque tem muitos alimentos que eles podem ser benéficos, se bem administrados, para a indução do sono mais tranquilo, né, enfim. E uma higiene do sono leva em consideração, além da alimentação, ou até chás calmantes, enfim, também hábitos noturnos, né, como desligar o celular um pouco antes de entrar no sono, fazer alguma leitura, meditar, fazer yoga. Então, tem vários outros pontos junto na higiene do sono que podem ser benéficos para induzir a um sono de qualidade, né? São algumas dicas que a gente pode ter. E o dito mais comum, né? O que a gente tem que priorizar, principalmente, é um sono ali de 7 a 8 horas, podendo variar com relação de cada pessoa, né? Da sua rotina. Principalmente avaliando se depois, quando ela acorda, ela vai estar descansada, não vai fazer vários cochilos durante o dia, enfim, né? Então, priorizar ali um sono de 7 a 8 horas, mas cuidar bastante disso, porque vai estar completamente vinculado com a nossa alimentação e com hábitos saudáveis no geral. Eu só vou interromper rapidinho, ó, que eu falei muito no início da live e eu acho que o pessoal não estava ainda. As perguntas a gente vai responder no final da live e eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas num ponto de interrogação que tem dentro de um balãozinho, tá? Porque aí não tem como a gente perder as perguntas por causa do chat, tá? Então, se puderem mandar as perguntas por ali, eu agradeço. E agora, continuando, uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar para perder um pouco dessa pressão. Mari, é possível ser 100% saudável? Eu achei que eu já tinha lido, né? Fiquei pensando naquela pergunta ali, porque necessariamente o que seria o 100%, né? Se o 100% vai estar incluso refeições livres, beleza. Se vai estar incluso tu estar feliz com o teu corpo, tranquilo. Porque tem certas coisas que vão ter que acabar se encaixando dentro de uma rotina que não necessariamente são diretamente saudáveis, mas que vão estar interferindo positivamente na nossa vida. Então, o melhor seria dormir 8 horas, mas no final de semana tu acaba dormindo mais. Isso não necessariamente seria saudável, mas para ti naquele momento é um descanso, é um relaxamento que tu vai ter, tu vai conseguir aproveitar mais aquele momento, então por que não? Né?
Como também no final de semana tu vai sair, vai beber com teus amigos. Claro que às vezes quando tu tá num período assim de restrição alimentar por algum objetivo, é outra coisa. Mas pensando só em hábitos saudáveis, vai estar incluso dentro de um convívio social que vai te fazer muito bem, vai te fazer feliz. Então também vai estar incluso. Então isso seria parte do saudável. A gente tem só que entender o que seria esse contexto do saudável para entender se está sendo 100%, digamos, ou não. Mas o saudável que eu digo é, tipo, bem entre parênteses, que é o que o pessoal tem que é saudável. Tipo, só comer alface, tomar 50 mil litros de água, sabe? Cortar carboidrato, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que essa coisa de também shakes, que tu nem sabe como que são feitos, esses chás, redutores de medida que tem, essas coisas, sabe? Tipo, que nem tu falou, cara, eu vou pra academia, vamos dar um exemplo. Eu vou pra academia todos os dias e eu faltei 2 dias ali. Ai, porque, meu Deus, eu já tô... Sabe? O pessoal leva em consideração 2 dias dentro de, às vezes, sei lá, 6 meses tu faltou 2 dias, ou 1 mês tu faltou 2 dias, sabe? Eu acho que a gente tem que compartilhar essa ideia de que tem todo um contexto até tu te tornar saudável e até tu deixar de ser saudável, né? Eu acho que, na verdade, a resposta é não, então, para começar, né? E falar que as palavras restrição e... Qual era outra que eu tinha pensado? Mas restrição, então, não vão estar de acordo com a palavra saudável, né? Se tu vai precisar restringir algo, não comer, não está de acordo com ser uma pessoa saudável, né? E entender que a individualidade de cada pessoa. Por quê? A gente está pensando aqui em adultos saudáveis, sem doenças. Se a gente for pensar em patologias, uma pessoa saudável que tem alguma patologia que vai se relacionar com a alimentação, vai precisar estar se alimentando de outra maneira. Tem algumas patologias, inclusive, que o tratamento por algum período de tempo é justamente com industrializados, por exemplo, porque eles têm controle melhor de agentes microbianos, né, das dietas brandas que a gente fala, isso já pensando num contexto bem agudo, né, de uma doença. Mas, enfim, naquele período, para ele ser saudável, não vai ser o que é para mim. Então, cada um tem o seu contexto de algo saudável. Por quê? Porque a alimentação vai muito além do alimento. Isso é lindo, é maravilhoso, mas também implica várias questões emocionais que estão ligadas. Eu falo muito isso para todo mundo. Gente, tu não te alimenta só pelas tuas questões fisiológicas. Vai muito além, vai em contexto social todo junto, né? Então, uma alimentação saudável vai levar em consideração vários outros pontos que não são só o que tu está comendo, e sim como tu está te sentindo, porque muitas vezes, se tu está comendo bem, mas tu não está dormindo bem, e tu está completamente com uma saúde emocional abalada, tu não vai nem estar te nutrindo corretamente, teu corpo não vai estar absorvendo de uma maneira boa aquilo, né? Então tem todo um contexto, né, que tem que ser analisado. Isso aí já até vincula para a próxima coisa que eu ia comentar, que é sobre o estresse, meio que impactando a aderência desses hábitos saudáveis, a rotina, a corrida, a faculdade remota que tá mandando 50 mil trabalho pra gente ler. Então, tipo, sabe, é que nem a gente fala, tem um contexto para tu te tornar ou não saudável, né? E na verdade, assim, tem que entender o período que tu tá, né? Eu gosto muito de priorizar, assim, ó, esses pontos são importantes. Às vezes, tu não vai estar com os 3 pilares igualmente ali sendo tocados, né? Tem momentos da faculdade, por exemplo, que tu vai acabar, já tá abalado emocional. Aí tu vai ficar sem estudar, procrastinou, tu vai ter que passar uma noite estudando. Talvez tu tenha que abdicar do teu sono. Claro que se tem uma organização, tu não vai precisar fazer isso. Mas vamos supor que tu tá num período que tu precise. Então, tudo bem. Tu vai entender que tu vai fazer aquilo naquele momento, mas não vai ser algo habitual pra ti. Não vai ser uma rotina. Então, por isso tem que entender muito bem o que tu tá passando, o que tu pode fazer diante da tua situação atual. Né? Eu até coloquei no post de ontem, né? Fazer o que tu pode com as coisas que tu tem. Cada vez tu vai otimizando melhor o teu contexto para conseguir fazer mais coisas a favor da tua saúde, mas desde agora tu precisa fazer algo para isso, nem que seja projetar para fazer depois. Porque às vezes tu tá tão atolado de tanta coisa
tá no final da faculdade, tem um monte de exame, né? Um exemplo, acho que não tá nessa hora agora, eu já tô perdida. Da federal. Mas enfim, vamos supor que tá lá nos exames e tal, tu precisa te dedicar para aquilo. Talvez tenha que abdicar de algumas coisas, melhor seria que não, mas talvez tu tenha, e entender que aquilo vai ser um momento e que mês que vem tu vai entrar de acordo com a tua alimentação, com a tua rotina, enfim. Então eu digo assim, tem que entender muito bem o que tu tá passando e entender o que é bom. Tu pode não estar fazendo agora o que é bom, mas tem que entender o que é bom para conseguir, enfim, Para começar a fazer. Pra começar a fazer. Eu acho que tem uma coisa também que até foi o que deu origem para uma frase que é tipo, eu vou começar a dieta na segunda. Que é a gente sempre esperar o momento certo para começar, não a fazer uma dieta restritiva, não é esse o ponto. Mas começar a ter hábitos saudáveis. Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas eu não vou começar na quarta. Eu vou começar na segunda, que eu vou começar contando direitinho. Só que, a semana vai passar, as horas vão passar, e tu tá perdendo esse tempo, perdendo de se tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais que lê mais, uma pessoa que, sabe, tem uma consciência melhor sobre determinado assunto que seja uma meta individualizada. Então, eu acho que o segredo é não esperar para começar para ser saudável, sabe? Quem ainda não é saudável depois dessa live, vai começar a ser saudável, pelo amor de Deus, senão eu vou xingar você. Eu vou descobrir, eu vou mentalizar, vou descobrir quem é que não está sendo saudável mais. E vai dar coisa ruim. Mas queria falar que tem eu acho que são tranquilos de ser Pode colocadas em prática, sabe? Tipo, começar a tomar mais água. É muito fácil começar a tomar mais água, né? Tipo, compra uma garrafinha, te cuida pra tomar ali teus 2 litros e tal, tu consegue colocar aquilo na tua rotina. Dormir mais cedo, geralmente é uma coisa que tu consegue organizar, porque tu já parou de fazer as coisas às 8 da noite, depois tu tá só vendo filme, fazendo alguma coisa, não necessariamente tu tá, né, ali estudando ou trabalhando, enfim. Essa parte eu vou me esconder. Eu vou me esconder porque eu durmo faltando coisa pra fazer. Eu tenho isso muito... Ó, a Lau Brites falou que ela tem muita dificuldade em tomar água no inverno. Eu gosto muito de pensar que a água, para quem não tem isso ainda, ela é uma disciplina, né? Então a gente tem que realmente forçar a barra um pouco para que aquilo se torne natural. Tem algumas dicas que são bem legais de colocar algumas coisas na água, como limão, gengibre, algumas folhinhas, né, que vão fazer uma gracinha, né, saborizada. E para quem tem a oportunidade, né, que está mais em casa ou que trabalha assim sentada, um copo com água ajuda bastante também, um copo com canudo ajuda bastante a tomar mais água também, né? E sempre ter a garrafa do lado. Então, por mais que tu não tome a tua garrafa agora, tu não tem esse hábito hoje em dia, esteja com uma garrafinha do lado das tuas atividades, né? Tu leva a garrafinha para os lugares, enfim. A chance de tu tomar água quando ela tá na tua frente é muito maior do que se ela estiver dentro da geladeira. Tu tem que ir lá buscar. Exatamente. Ou se tiver que ficar enchendo um copo, enfim, né? As garrafas maiores são melhores para que tu consiga adquirir o hábito e realmente estar em contato com aquilo diariamente, né? Como eu já falei, quanto mais frequente for aquilo, maior a chance de ser natural ao longo do tempo, né? Uma coisa que... Ó, exatamente, isso aí. Acho que na academia também, quem faz exercício é muito importante. Isso aí, eu vou xingar a minha mãe em live, porque ela não leva uma garrafa d'água. E eu digo pra ela, leva uma garrafa d'água. E eu levo a minha, eu fico oferecendo pra ela. E ela, não. Eu... Viu, mãe? Viu, mãe? Não, santo de casa não faz milagre. Já entenda isso. Não, tem que vir a Marina falar que precisa tomar água. Tomar água. Mas, tomara, né? Acho que ela está assistindo ainda. É o dever dela. Ó, eu tô me escutando. Ela tá assistindo. Uma coisa que ajuda muito, eu não sei se pra ti, assim, eu não, tipo, a água aqui, ela já não tá gelada, minha. E eu gosto da água quase congelada pra tomar. Eu sinto que mata muito melhor a minha sede, sabe? E aí faz, consequentemente, eu tomar muito mais água. Claro. Então, eu acho que conhecer o estado físico ali da água, que tu gosta de... te ajuda. Olha, ó, Vice, ela já deu o ar da graça, com certeza. Também. Vice?
Querida. Eu vi que a Cacá botou ali também que tá dormindo mais cedo, graças a mim. Fico muito Isso. Eu vi, eu tava procurando o negócio dela. Mas, querida, eu amo ela. É isso aí, gente. Boas influências. Adoro assistir. Quem veio pelo Insta da Marina, por favor, comentem aí embaixo pra eu saber, tá? Comentem aí e comentem quanto de água vocês tomam, já que a gente tá nesse ponto aí de começar a tomar mais água. Interação. Ó, esse assunto me interessa muito. É, te interessa porque tu não toma água, né? Tia, eu tô me escutando, isso tá me dando uma agonia. Tá dando um pouquinho de eco, né? Mas pra mim é bem pouquinho. É, não sei. Pra mim tá normal. Meu áudio tá dando pra escutar, eu era pra ter perguntado Não, isso tá dando, no início. tá dando. Tá. Tá tranquilo. Ó, a Cacá tá bebendo de 2 a 3 litros por dia. Gente, uma coisa muito importante pra vocês saberem quanto de água você tem que tomar. Multiplica o teu peso ali. Olha, deu um zoom. Multiplica o teu peso pelos 35 ml lá de água, tá? E aí vocês vão... Hoje, essa semana eu fui questionada, né? Porque eu falei bastante sobre isso na live. E aí tinha um menino que ele pesa 112 quilos. E o cálculo dele deu altíssimo, né? Porque ele tá com obesidade. E aí eu comentei com uma pessoa que me perguntou que, assim, a gente fala muito aqui, eu gosto de reforçar, adultos saudáveis. Um adulto saudável, ele está no seu peso ideal. Não o peso ideal, aquela conta que a gente faz, né? Mas, assim, uma composição corporal adequada para sua idade, para sua estatura, enfim. Se tu estás acima do peso a ponto de obesidade, a gente prioriza os níveis saudáveis de 2 litros, né? Que é o que o Ministério da Saúde fala. Então, ali ele vai começar com 2 litros, claro, se ele conseguir 3, assim, mais ou menos já tá bom. Mas pensando sempre, até pode fazer um cálculo, de repente, com o teu peso ideal, segundo o IMC, para conseguir calcular direitinho quanto seria de água. Não seria 5 litros, 6 litros, isso aí não, né? Mas é uma coisa boa de... Daqui a pouco você tá tomando 10 litros de água. É que também a ingestão excessiva de água, ela acaba... Uma das coisas que ela acaba fazendo é afinando bastante o sangue. Então, isso acaba prejudicando, né? Então, tomar cuidado para manter os níveis saudáveis de água, como tu disse. Não tem como. E sempre procurar um nutricionista. E outro ponto que eu gosto de frisar bem, assim, tu estás tomando mais água, tu tem que estar indo mais ao banheiro, tá? Por que eu gosto de frisar isso de uma maneira bem, assim, né, direta? Porque tu pode estar retendo água também, e isso pode ser que tenha alguma doença ali mascarada, algum problema renal, algum problema... né, que pode estar fazendo algum edema, enfim. Então, caso tu esteja tomando mais água e não tá urinando mais, algo de errado não está certo, né? Porque as gurias comentam bastante assim, como tomar mais água agora, vou toda hora no banheiro. Melhor ir do que não ir, porque não ir também não é bom. Então, se tá tomando água, tem que... Não ir é um aviso. Tem que estar indo ao banheiro também, né? Acaba que... Prestar atenção aos detalhes. É isso, é muito importante. Lembrando que as perguntas a gente vai responder no final da live e mandem aqui nesse ponto de interrogação, tá? Pra gente não perder. Porque eu vi que a minha Dinda mandou e aí fica difícil depois de subir, descer muito, tá? Então, se puder, manda ali. Eu fiz uma pressão pra todo mundo estar nessa live, tá? Então, 11 pessoas pressionadas com sucesso. Tá ótimo. O que você ia falar? Desculpa. Não, falei, tá ótimo. É isso. Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu já vou ir te fazendo, que aí tu pode explicar com calma pro pessoal, tá? A primeira delas é se tem alguma regra, é da Alessandra, vulgo minha agenda, se tem alguma regra para aplicar no nosso dia a dia pra gente ter uma alimentação mais saudável. Certo, assim, regras. É uma palavra meio ruim de ser utilizada nesse momento, tá? Porque eu gosto muito de pensar que tem que ser algo natural, né? Ou mais tranquilo. Então, quanto mais confortável tu estiver fazendo aquilo e consciente, melhor. Então, essas seriam as regras principais, assim. Ter o entendimento, ter a consciência do que tu está fazendo, né? Das tuas refeições, dos teus hábitos no geral, para que tu consiga
realizar ele de uma maneira mais leve. Então, isso tem que fazer parte da tua rotina. Não pode ser algo trabalhoso, não pode ser algo penoso ou algo que vai acabar te atrapalhando, vai acabar sendo dolorido, não. Tem que ser algo suave para que tu consiga ter, né, aquilo dentro da tua rotina e que tu leve para muitos anos, que seja um hábito realmente, né? Então, acho que esses pontos eles têm que estar completamente relacionados a uma alimentação saudável também. Tá, eu vou fazer as perguntas daqui para não irem subindo muito, tá? E aí o pessoal conseguir participar. Eu vou ir primeiro para da Alessandra de novo, que ela disse que ela anda com uma garrafa de água, mas não bebe. O que pode fazer para conseguir ter esse hábito? Beber. Eu acho que assim, é como eu falei, né? Tem que ter um pouco de disciplina nesse início, né? Tem que tentear mesmo. A garrafa tá ali, tu tem que tomar, tem que colocar aquilo como uma meta do dia. Não, eu vou tomar 2 garrafas hoje, né? Eu não tomo nenhuma. Vou tomar Tem que dar um despertadorzinho. tipo, eu não tomo nenhuma, vou tomar uma. Aí no outro dia, tá, eu tomei uma tranquilo, aí segue assim por uma semana, na outra semana toma 2. Pode ser um hábito que vai indo aos poucos, mas também tem que ser que no início tu vai dar uma forçada, né? Por quê? Porque os teus sinais de sede não estão muito bem sensíveis, né? Tu já anulou eles por muito tempo e agora o teu corpo já não entende mais o que é sede. Ele pode te dar alguns sinais que tu não vai estar percebendo, como alguma sensação de fome, pode dar algum ressecamento, né? Nas mucosas, assim, e tu acabar não entendendo, enfim. Tem alguns pontos que podem estar acontecendo que tu não tá entendendo, então tu não tá sentindo a sede. Aí tu não sente a sede, tu não toma água. Mas é porque tu não tá atenta aos teus pontos, aos teus sinais que estão ali te chamando para tomar água. Então, no início, tem que dar uma forçadinha mesmo para depois ser mais natural. Tá. A próxima. O Martins perguntou se jejum intermitente funciona mesmo ou é fria. Então, se feito sem acompanhamento, fria total. Por quê? Porque o jejum intermitente ele tem que ser planejado e estruturado. Para que quando tu vai fazer a tua refeição, tu não acabe depositando tudo nela naquele momento, né? Eu até comentei uma vez com a minha mãe, assim, sobre o jejum intermitente, explicando para ela o que seria, e ela ficou, por isso, então. Porque o que acontece, gente? A gente tem um período ali, sei lá, 24 horas, né, do nosso dia, comendo uma quantidade X de calorias durante este dia. O jejum, ele só vai ser benéfico para o emagrecimento se durante essas 24 horas tu acabar reduzindo alguma parte de horas do teu dia alimentado e ele gerar um déficit calórico. Então, o que tu vai consumir no restante das tuas horas tem que ser menos do que tu gasta. Isso é a regra para o emagrecimento, independente da tua estratégia. Sendo ela jejum intermitente, low carb, cetogênica, só vai causar um emagrecimento se tu tiver um déficit calórico. Não adianta reduzir grupos alimentares específicos, como arroz, massa, pão, enfim. Não adianta isso, ou até mesmo ficar grandes períodos sem se alimentar, se depois tu vai comer a mesma quantidade calórica que tu comeria antes. Então é justamente isso. A alimentação que tu faz, a primeira alimentação pós o teu jejum, ela é muito importante, não é? Com certeza. Acho que tu pode explicar melhor que eu, assim, os alimentos que tu vai estar... Tá muito otimizado Desculpa, é que cortou. Tá muito otimizado a trabalhar, a pegar aquela energia ali e utilizar, né? Então, tu tem que cuidar muito o que tu vai oferecer para ele, ofertar para ele sair daquele período de jejum. E também isso, cuidar o restante do teu dia, né? Se tu vai estar em déficit calórico, se esse for o teu objetivo. Então, é muito importante falar também, por que tu tá fazendo jejum? Porque, assim, o jejum intermitente, ele pode ser de 16 horas, de 8, enfim, vários períodos aí de faixa de horário, que às vezes ele pode até mesmo ser natural. Por exemplo, jantei cedo e acordei, sei lá, meio tarde. Jantei, eram 6 horas, fui acordar eram 8. Olha tudo que deu de horas sem se alimentar. Seria como se fosse um jejum intermitente. Mas não necessariamente porque não está estruturado para isso. Enfim, é algo natural. Muitas vezes a gente faz jejum intermitente naturalmente, né? Então tem que entender ali o porquê você está fazendo isso. E principalmente, se está sem acompanhamento, a chance de dar BO é muito grande. Porque ficar grandes períodos sem se alimentar pode gerar gatilhos para que tu te alimente ainda mais. E principalmente alimentos não tão benéficos, né? Tu já tá pensando assim, já não comi nada meio-dia, já não tomei café da manhã, então agora eu posso comer uma pizza. Não. E jejum não pode ser uma maneira de compensar algo após uma refeição calórica, por exemplo, como algo punitivo.
Isso é muito importante frisar. Por quê? Porque vai gerar gatilhos para algo pior depois. Comeu um lanche, ficou culpado, não vou comer mais, não vou almoçar, não. Não, calma. Calma, porque esses hábitos depois da culpa pode gerar, sim, gatilhos para transtornos alimentares. Então, todas as estratégias que a gente vê muito na internet, assim, enfim, feitas sem um acompanhamento, a chance de dar errado, que como já deu comigo, é muito grande. Então, toma cuidado. Eu acho que o pessoal tem como jejum intermitente passar, tipo, sei lá, 24 horas sem comer, sabe? E, cara, se tu quer emagrecer, tu precisa te alimentar bem, tu precisa ter, sabe, os hábitos saudáveis necessários. Fazer exercício. Se tu quer emagrecer, tu precisa ter o déficit calórico, que é gastar mais do que tu ingere, como a Mari falou. Então, sabe, não é ficar horas sem comer, porque se tu ficar horas sem comer e depois comer um prato de pedreiro, não vai dar certo. Exato, é isso aí. Bom, vou começar agora com as perguntas aqui da caixinha do Instagram, tá? A Fabíola perguntou como mudar o hábito de comer algo errado. Eu acho que já para começar, acho que esse termo algo errado já é errado. Né? Exatamente, assim, né? Como eu falei, alimentação saudável, a palavra restrição não está inclusa, né? E eu não gosto também de chamar refeição do lixo, algo assim, porque comida é comida, tá? E não é lixo. Essas refeições livres, ou seja, fora do plano estipulado, até elas podem estar no plano, mas vamos falar que elas não estejam, né? Elas podem estar inclusas dentro de uma alimentação saudável, né? E tem que entender muito do porquê tu está comendo certas coisas, né? Eu vi um post do Gustavo, do Olavo, essa semana que eu achei genial, que era assim o título: comer doce todos os dias não é natural, né? Não é normal. Por quê? Porque esse gatilho para doces, vamos dar um exemplo, né, de um alimento errado, que não necessariamente seja errado, mas as pessoas gostam de associar isso, né, como tu falou do chocolate, até essa semana, né, foi comentado isso, pode estar associado com uma restrição de sono, né, que nem a gente comentou, pode estar associado com outro tipo de fome que tu acaba compensando com um doce, porque tu não tá acostumado ali, tu não sabe o que comer, tu acaba comendo um doce, enfim, tu fica meio perdido nesse quesito, ou até mesmo uma compensação emocional, né? Então tem que alinhar muito bem os motivos pelos quais tu tá fazendo essas refeições livres com frequência, ou porque tu tem tanta essa predileção por fugir de algo que tu sabe que é saudável, né? Entender os reais motivos por trás disso. Agora, recentemente, eu fiz um tratamento ano passado, né, com terapia, com a psicóloga para compulsão alimentar, e eu fui analisar que a minha compulsão estava muito mais associada com fatores psicológicos e de outras coisas que eu estava vivendo do que necessariamente só a comida em si, né? Só aquele gatilho assim, não, eu precisava comer doce todos os dias. Eram outras coisas que eu precisava resolver na minha vida que estavam implicando na minha alimentação. Então, entender o porquê tu está fazendo isso, entender que não é algo normal tu querer comer isso todos os dias, mas também que comer isso com uma certa frequência, uma vez por semana, enfim, numa social, com amigos, em certas ocasiões, tá tudo bem. Então, esquecer a palavra errado, não é errado comer isso, mas tem que se entender o porquê tu está fazendo certas opções em certos contextos, né? Então, acho que é isso, basicamente, assim, não tem a palavra errado. E a dica é justamente essa, entender o porquê tu está fazendo isso, para que aquilo seja menos frequente, mais natural e mais prazeroso para ti, né? Que tu não sinta culpa depois de ter comido algo fora do plano, ou algo que não era necessariamente saudável. Esses tempos eu tava vendo um podcast que a Renata Carbonari estava participando. E... Ai, Jesus, esqueci o que eu ia falar. Acontece, sei. Ai, esqueci. Eu tava com um negócio na cabeça. Pera, deixa eu lembrar. Não. Ah, sim. Que ela tava falando, que alguém perguntou pra ela sobre... se eu não me engano, foi com ela essa pergunta. A pessoa perguntou se fazia mal colocar açúcar nas no suco, enfim. E o que ela falou foi que o açúcar acaba tirando aquele gosto natural do alimento, e aí começa a
viciar o nosso paladar num gosto mais doce. E aí, quando a gente come um alimento com um sabor natural dele, a gente já não gosta e acha estranho. Então, cuidar essa coisa do doce excessivo, justamente por isso, para não começar a tornar um hábito para o paladar o doce, Na verdade, né? E só comer coisas doces, é, assim. todas as refeições hiperpalatáveis, inclusive ricas em sal também, né? Não necessariamente só ricas em açúcar, mas também ricas em sal, vão atrapalhar o nosso paladar. E eu achei até interessante, hoje uma paciente minha estava conversando, que ela estava com os índices alterados de glicemia, a gente já foi cuidando um pouco isso, e ela falou que ela começou a fazer as receitas, ela já tá há 2 semanas com um plano, né? Não, 2 semanas mais ou menos. Começou a fazer receitas na semana passada, e já não gostou muito, mas ela comeu. E hoje em dia, já, depois de 1 semana só, praticamente, né, 2 semanas, ela já tá mais habituada com o gosto do amargo, já comprou chocolate 80%, já tá mais tranquila em não colocar açúcar ou adoçante, enfim. Então são realmente, o nosso paladar, ele é muito maleável, sabe? Ele não é nada estável, não é para sempre. Ai, nunca vou gostar disso, eu nunca... Não, esquece isso. E isso que tu falou é muito interessante também do real gosto das coisas. Também vai pro sal, isso também vai pro açúcar. O café mesmo. Ai, beber café sem açúcar, como isso? Não, tu tá sentindo gosto Eu do ia te café. falar isso. Tá sentindo gosto do café. Acho que o café é um alimento que a gente vê muito isso, sabe? Tipo, ai, como é que tu toma café com açúcar? Ai, como tu toma café sem açúcar? Eu tomava com açúcar, hoje eu já tomo sem e gosto do gosto do café sem açúcar. Tipo, gosto dos dois, mas pra mim não muda muito, Sim. sabe? Eu aprendi a tomar café já sem açúcar, então tem menos um problema, né? Ó, o Amanda Coelho, acho que é tua, mandando arrasando, amiga. Adoro. É isso aí, vamos apoiar amigos. Ela é maravilhosa. Bom, tinha até uma pergunta que era: existe alguma maneira de controlar a vontade de comer chocolate? Que acho que meio que entra nisso que a gente estava falando agora do açúcar, do doce excessivo, do costume do paladar, né? Então, assim, entendendo os motivos pelos quais você tá com essa vontade, né? Principalmente tirando isso de fatores psicológicos, coma o chocolate. Né? Não inventa receita, não inventa coisa, assim. Come controladamente uma porção de chocolate e vida que segue, né? Mas é bom estar em contato com os motivos pelos quais está fazendo isso, entender os seus limites dentro dessa refeição e não colocar a culpa depois de ter comido algo, né? Então, tu tá com muita vontade de comer chocolate, tu nunca come e tal, e hoje tá com vontade, come chocolate. Come chocolate depois que acabou o chocolate, depois que tu comeu. É interessante até se tu for comprar, né? Comprar já aquelas versões menores, que já não tem perigo de comer a barra inteira. Come teu chocolate bem feliz, tranquila e vida que segue. Isso vai fazer parte da tua alimentação saudável. Não vai quebrar o teu plano, não vai fazer com que tu engorde, não vai nada. É tranquilo, né? Não precisa ficar forçando a barra, porque tu vai acabar gerando gatilhos para quando tu comer o chocolate, tu comer 4 barras. Eu estou com vontade de comer chocolate. Tu vai lá e come uma coisa que não é chocolate. Aí depois tu vai lá, outro dia tu tá com vontade, tu come outra coisa. Tu vai acumulando aquela coisa para quando comer chocolate, meu Deus, eu preciso comer muito, porque depois eu nunca mais vou poder comer. Não. Sim. Então, tirar essa coisa do nunca, do ai, sempre. Não. Aí entra naquela coisa do alimento errado também, que a gente já falou e tudo. Então, não é bom. E tu sabe que uma vez, até no início da faculdade, assim, eu fui num evento e a nutricionista estava palestrando sobre uma vivência ali que ela fez, uma outra palestra que ela deu, que ela pegou um pote cheio de chocolate e perguntou assim, pessoal, quem é que quer comer o chocolate? Aí todo mundo levantou a mão, né? Quero tudo, não sei o quê. Tá, daí ela pegou um quadradinho do chocolate, deu um para cada um e disse assim, mastiguem com atenção plena no que vocês estão fazendo. Mastiguem bastante e prestando muita atenção. Ela disse que depois daquela mastigação atenta, muitas pessoas falaram, não, eu tô saciada, eu comeria, mas eu sinto que eu já matei a minha vontade. Então, prestar muita atenção no que sentar para comer, come, sabe? Isso vai te ajudar a comer melhor. E evitar, assim, o gatilho imediato, né? Pensando numa refeição agora, né? No almoço, sentou, comeu. Espera um tempo. Eu queria comer mais, calma. Respira, toma água,
depois de uns 10 minutos, tu ainda tá com vontade, serve mais um pouquinho, mas eu acho que realmente depois de passar até 5 minutos, tu já vai estar mais consciente de que tu não precisa comer mais. Era só olho porque tá bom, porque, enfim. Porque gosta do alimento, né? Porque gosta, mas não porque tu precise fisiologicamente, digamos, né? Então, se tu já tá saciado, tu já comeu o que tu queria. Ó, a Cacá Valverde disse que a gente tá arrasando. A Sandra, que é minha avó, disse que tá adorando. E, ó, a Yadina disse que vai fazer isso. De mastigar com atenção. E fazer isso o quê? Comer e esperar. Diz aí pra gente, porque a gente ficou na dúvida. Eu fiquei, pelo menos. Pra mim travou, assim, o chat travou total e eu não consigo ver nada que tá chegando. Não sei. Tô só por ti. Eu tô tentando mudar. Bom, eu vou te ajudando, ó. Fernanda, muito boa essa dica. Viu, ó? O pessoal tá gostando. Ah, para. Eu fui olhar agora, já são 7:50. Tava tão tranquila. Não, eu tô tentando correr aqui com as perguntas e mandar um pouquinho de cada uma. A Cacá Valverde perguntou sobre o que a gente acha de carboidratos à noite. Tá. Eu acho que os excessos são um problema sempre, tá? Independente da hora. Não necessariamente do carboidrato, mas de uma refeição, assim, muito, muito cheia, né? Ela é um problema sempre. Mas tem algumas pessoas que podem ser mais sensíveis e acaba atrapalhando o sono, acaba prejudicando o sono, então não seria interessante. E também, fisiologicamente, nosso corpo não está tão adaptado a essas grandes quantidades à noite. Não quero que vocês pensem assim, comer massa de noite engorda. Não é essa associação, tá? Não é essa correlação direta. E sim, quantidade e principalmente tempo de absorção, né? Tem que se dar um tempo ali para digestão para depois tu entrar no sono, porque como eu falei, o nosso corpo ele gosta de fazer uma coisa de cada vez, né? Então tu vai lá, come, tu espera uma hora para treinar, porque ele gosta de comer, digerir e depois fazer o esforço, né? Então na noite mesma coisa, tu gosta de comer, ele gosta, né? Corpo, eu tô falando do corpo. Ele come, ele digere, depois tu vai entrar na noite, ele vai fazer o teu sono regular, né? Mas eu não diria de jeito nenhum para evitar consumo de carboidrato à noite. Pode ser uma estratégia, pode ser para emagrecimento, enfim, mas tem que ser muito bem controlada com uma nutricionista, né? E saber a real validação daquilo para ti. No geral, não tem problema o comer a fonte de carboidrato, né? Por exemplo, um pão, um arroz, uma massa, enfim, não tem problemas em comer isso. Mas o excesso desse alimento ele vai ser prejudicial como qualquer outro excesso de qualquer outro alimento. Né? Acho que eu consegui responder assim mais ou menos. Não tem que ficar na neura do carboidrato à noite, isso vai te engordar. Não. Mas sim os excessos e qual a qualidade que tu tá... E o tempo até se deitar, né? Propriamente dito, assim, porque noite em seguida a gente já deita, né? Então eu acho que esperar pelo menos umas 2 horas ali para dar um tempo bom de, como tu disse, digerir, absorver e tudo. Todo o processo fisiológico ali do alimento. Dá um tempo para ele respirar. Tem carboidratos, assim, tem os simples, tem os complexos, tem várias fontes de carboidratos. Então, não necessariamente tem que ter muito... Tem que analisar o carboidrato que tu tá comendo. Como ele tá sendo ingerido, né? E qual é o contexto da refeição toda. Se tem saladas, se tem uma proteína, se tem... Enfim, tem que analisar o geral mesmo. Individualizado, né? Depende. Tem uma pergunta aqui relacionando com a substituição do pão, que na real acho que tu já até tinha respondido, né? Que não precisa meio que pensar em substituir o pão, só se tu não gosta de pão, aí tu não come pão. Isso aí, ótimo. Né? Mas se tu sente vontade de comer um pão, vai equilibrando ali com o resto da tua alimentação diária. Isso, assim. Só que o problema que eu vejo em algumas pessoas é o comer demais. Tipo, gosta do pão e come 5 pães. Então, talvez tenha outras opções que vão ser tão boas quanto que tu vai acabar controlando mais a quantidade. Mas não necessariamente que o pão é um vilão que não pode comer o pão. Né? Então, não precisa ter uma troca, não sei se tu não gosta, como a Mi falou, mas ter ali a opção de outras fontes que tu pode fazer junto num lanche, enfim, que vão ser tão boas quanto, basicamente, né? Tem algumas outras perguntas até relacionadas aqui, eu não tinha visto, com o que a gente estava falando, que é sobre controlar a ansiedade de comer à noite, qual horário melhor para parar de comer à noite. Eu acho que, se ficou alguma dúvida, quem fez a pergunta pode mandar de volta.
Mas eu acho que já ficou bem claro, assim, que come, dá um tempo, analisa o carboidrato ou a comida que tu tá comendo, pra depois tu conseguir te deitar e ter um sono bom, Eu né? acho Não ter um que a sono... ansiedade, assim, à noite, tem que cuidar muito como foi o teu dia, tentar distribuir o mais possível as tuas refeições e desvincular o chegar em casa, o descansar com a refeição em si, né? Então, isso é muito normal da gente fazer. Trabalhou o dia inteiro e tu chega e tá louco pra jantar, Não. Tu chega em casa e ter outras coisas para te fazer. Por exemplo, tu vai tomar um banho, que tu gosta, associar coisas positivas ao chegar em casa depois do trabalho ou ao chegar no período da noite, para que tu não fique totalmente fissurado na parte da refeição em si, né? Então trazer outras coisas que podem ser boas, né? Eu vou tomar um banho, eu vou assistir um filme, eu vou ficar em um momento em família, eu vou fazer isso e vou comer também, vou jantar. Não trazer tudo para aquela refeição, né? Então tentar ao máximo ir fracionando durante o dia, que vai te auxiliar bastante, e tentar descarregar essa parte da ansiedade da noite em outros pontos que podem ser muito mais benéficos do que comer um lanche, ou comer um doce, ou comer algo assim, né? Que vai acabar te dando um abraço, digamos, né? Na parte mais afetiva, assim, a parte emocional mesmo. Então tem que ter esse cuidadinho. Tá, eu vou fazer as duas últimas perguntas, tá? Porque já tá chegando no finalzinho ali. Essa outra pergunta foi mandada pelas caixinhas, tá? Que eu fui postando durante a semana. É da Beatriz. E ela perguntou como manter constância na dieta. Tá, essa é a parte, assim, ó, mais importante de todas. E é a parte onde não tem uma chave do sucesso, sabe? Não existe algo assim, é isso e aí, gente, é isso, façam. Porque se existisse, todo mundo já teria seguido uma dieta, né? Porque muitas pessoas já passaram por nutricionista e acabaram não tendo uma aderência. Então, eu gosto de pensar que trazendo cada vez mais para a realidade da pessoa, cada vez mais a leveza, como eu já falei aqui bastante, a falta de restrição, um conhecimento alimentar, o que funciona para ti ou não, vai fazer com que tu faça isso por muito mais tempo, né? Eu gosto de pensar dessa maneira que a educação nutricional vai ajudar muito aquele paciente e ser algo adaptável, né? Não necessariamente assim, a pessoa só se não faz nada, vai fazer todas as refeições, sempre vai cozinhar, sempre vai... Não. Você tem que dar autonomia para aquela pessoa, para que ela consiga ir no restaurante e faça a melhor opção, para que durante a semana ela saiba um lanche saudável, ela saiba algo que ela gosta de comer, que seja saudável, ela consiga fazer atividade física, né? Então tem que ser algo assim, que seja prático e que seja de acordo com individualizado para ela, né? Para que aquilo seja cada vez mais natural, na verdade, né? Isso que a gente pensa, naturalidade daquele processo e entendimento da importância, né? Entendendo que aquilo vai te fazer bem, que aquilo é importante, tu vai acabar fazendo aquilo talvez melhor, pensando principalmente em ti, né? Sabendo que aquilo vai te ajudar em vários outros âmbitos, como cognição, desempenho esportivo, desempenho acadêmico, enfim. Vários outros lugares da tua vida vão estar melhorando se tu estiver também comendo bem, então tu vai acabar fazendo aquela rota de hábitos saudáveis positivos. Tá, e a última pergunta é da Patrícia. Ela perguntou quantas vezes devemos comer por dia. Depende muito, tá? E aí entra na parte que eu falei agora da rotina. Se tu consegue fazer refeições de 3 em 3 horas, como a gente já ouviu falar, beleza, tu fraciona mais, tu porciona mais, tranquilo. Ai, não, eu só consigo fazer café da manhã, almoço e janta. Tu não consegue fazer outra refeição, eu não posso te falar que tá errado. Tu não consegue, tu não tem tempo. Beleza, tranquilo, tu vai, dentro dessas refeições, tu vai fazer render, tu vai fazer ser bom. Depende muito mais da qualidade do que está comendo do que da quantidade que tu está fazendo, né? Que tu está fazendo, assim. Claro que a quantidade vai importar, mas tendo uma qualidade boa, a chance de dar boa é muito melhor, né? Então não tem um parâmetro para todo mundo, tá? Mas tende-se a, quanto mais tu fraciona, maior vai ser os períodos de saciedade e menos tu vai acabar compensando as refeições. Mas isso é muito individual. Tá, eu falei que era a última, mas é que tem uma aqui que é muito legal e que a gente falou desse assunto lá no início, que eu tinha esquecido dela, também foi mandada durante a semana, tá? E que eu acho que isso é muito importante, que é a introdução alimentar, que perguntaram quais hábitos implementar na alimentação de uma criança que está acima do peso. Uhum.
Eu fico assim, ó, com o coração partido quando eu vejo crianças já obesas ou, né, passando por essa dificuldade, porque eu sei que vai ser algo muito mais difícil a longo prazo, né? Mas assim, crianças, a gente não pode ainda mais lidar com restrições, né? Eu vejo muito problema nos pais, quem cuida da criança em si, né? De essas pessoas adultas que estão ao redor dela são o exemplo dela. Não adianta tu levar o teu filho numa festinha e falar para ele tomar água se tu tá tomando refri, né? Tu tá tomando no almoço. Ah, filho, come salada e tu não come. Então, tu vai tentar introduzir hábitos na família. Isso é muito importante, né? Não pode ser só a criança que vai mudar. Todo mundo vai ter que mudar junto. Então, geralmente, né, a criança que é obesa, os pais não têm hábitos bons e passaram para o filho. Então, eu não vejo coisas a introduzir, como eu já te falei, claro, legumes, verduras e frutas. Pronto. Água. Evitar o consumo de industrializados, evitar o consumo de alimentos hipercalóricos, de lanches, pizzas, enfim, tentar racionalizar isso. Mas é muito importante para a criança, porque, gente, ela não tem o dinheiro dela. Ela não vai no super sozinha. Ela não faz a refeição dela. Então, tá tudo muito vinculado ainda. É uma janela de oportunidade muito grande para os adultos que estão ao redor fazer com que a criança se alimente bem, né? Fazer com que a criança se alimente melhor. Então, tá tudo, querendo ou não, muito vinculado aos pais. Eu entendo que seja muito difícil, porque dizer não, né? Tem crianças que elas uma são criança muito relutantes nisso. E, claro, vai dar um trabalho maior. Mas, assim, se os pais estão dando o exemplo, a chance de dar boa é muito grande. E a chance de não estar dando boa agora é porque provavelmente os pais não estão refletindo coisas que eles gostariam que a criança estivesse fazendo, né? Então, assim, é difícil, tá? Não é fácil. É algo muito trabalhoso, tem que ter muita paciência, tem que ter muita tranquilidade na hora de explicar para a criança e tem que dar o exemplo. Eu acho que vai muito também da acessibilidade dos alimentos, né? Se tu tem um casa só industrializado, não tem uma fruta, não tem um legume, como é que a criança vai chegar até aquele alimento? Não tem como, porque como eu disse, ela não tem como ir no super fazer as compras dela, ainda mais se for uma criança mega nova, tipo 6, 7 anos, não tem como. Então é muito do que tu oferece para lá na frente ter essa função toda dos hábitos e do não ter medo de comer coisas diferentes, que normalmente são os legumes, as verduras, né? Porque eu acho que criança também tem um pouco de isso aqui não sei o que é, que também a gente falou lá no início, então eu não vou comer, eu não quero comer. Porque é muito mais fácil eu comer um lanche do Mac, que eu já sei que é bom, porque já foi ofertado pra mim, do que eu comer uma vagem, sei lá, uma cenoura. E eu achei muito sabe? assim, o post que a Nadine fez, eu não sei se tu conhece a Nadine, ela se formou na Federal também agora, e ela tá trabalhando com a parte de nutrição infantil. E ela falou sobre a introdução de certos alimentos, né? Que tu não pode desistir, mas assim, por exemplo, a mãe tava. É um Reels, né? Um videozinho. Aí a mãe tá com o kiwi na mão e fala assim: eu nem vou botar kiwi no iogurte hoje porque ela não gosta mesmo. E aí a outra ação é: tu descasca o kiwi, tu corta ele de uma maneira diferente, tu bota no prato da criança. E deixa ela ver o que vai acontecer. Não fala assim, Tem muito tipo de farinha também, né? Nos alimentos que eu já vi. tipo, você quer comer o kiwi? Tipo, não, olha que legal isso aqui. Tipo, e deixa a criança ver o que é aquilo. Aí ela faz o videozinho, né? Ela pega o kiwi, ela cheira. Não vou comer. Aí ela vai, dá uma olhadinha. Mas é tão bonitinho, né? Verde, sementinha, não sei o quê. Tá, vou provar. Aí prova. Não achei tão ruim. E come todo o kiwi que tava ali. Então tem que ter. Sim. A criança é muito visual também, né? Muito, muito, assim. E as crianças, elas vão preferir dizer não se elas sabem que elas vão receber algo depois que é bom, já que ela saiba. Eu vou falar não aqui e a minha mãe vai me dar um chocolate. Então, eu vou falar não, entendeu? Eu não quero isso. Aí quero comer chocolate, que eu sei que eu gosto. Então, é bem complicado. Uma coisa que a minha avó faz, que eu lembrei que tu falou de tipo, os pais são os alimentos. Ela sempre prova a comida e faz uma cara de tipo, nossa, coisa boa, sabe? E tipo, mostra que ela gosta daquilo. E aí eu vejo assim pelo meu afilhado que ele já fica pensando mais, assim. Ele vai com medo, mas às vezes ele vai, sabe? Tipo, tem vezes que ele recua, óbvio, mas ele vai, às vezes.
Porque a minha avó come, mostra pra ele que ela gosta. E acho que gira uma chave, não deve ser tão ruim, né? Porque a minha avó, uma pessoa que eu confio, come. Exatamente. É bem isso mesmo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer. Não sei se a Marina quer falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer. Foi um momento de muito aprendizado, de troca aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que a gente conseguiu tocar em vários pontos que, para quem estava em dúvida, já vai poder começar hoje mesmo a se alimentar melhor, né? Ter ali hábitos saudáveis. Se tiverem mais dúvidas, eu estou completamente disponível. Então, se você chegou pelo perfil da Mi, quer falar comigo, eu estou ali sempre online no direct. É só chamar, a gente conversa. A gente tem uma troca, eu tiro tuas dúvidas, até podemos agendar uma consulta. Que eu tô aí na clínica, então. Só vai agendar consulta com a Marina até eu me formar, depois são meus. É verdade. Não, tô brincando, a gente vai dividir. Não. Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. E, bom, eu já queria deixar avisado que dia 4, agora de abril, vai ter uma live com a Júlia, tá? Marina tá convidada pra assistir, se quiser dar um espetáculo ali no meio da live, não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre a rotina alimentar do estudante de nutrição. Eu acho que o pessoal se baseia muito que a gente come só coisas, né, verdes. Então, eu acho que a gente vai tirar coisas certas. E acho que a gente vai desmistificar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, eu convido vocês. Daqui a algumas horas vai sair um post com o tema, data, tudo certinho pra já anotarem na agenda de vocês. Queria agradecer muito, tá? Quem quiser, tira um print aí da live, posta nos stories que eu vou estar remarcando vocês. Tá, vamos tirar um print, porque se ninguém tirar, pelo menos a gente tem. Acho que foi. Tá? Somos naturebas. Aí, fale por si, hein? Fale por si. Eu não como só verdes, não, hein, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Que o pessoal tenha aprendido bastante com a live. E muito obrigada por ter aceitado o convite, sem não ter nem tido antes uma amostra do que ia ser o projeto todo. Isso, é o que pensam ali. Tá? Então, muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas, tá? Que deram algum jeitinho pra vir aqui. Porque eu acho que, como é a primeira live, muitas pessoas vieram por ser nossos amigos, nossos familiares. Então, muito obrigada pelo apoio de todo mundo. E é isso, espero vocês. A Mari também vai esperar vocês seguirem ela. Então, acabou a live, vão lá. Ótimo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, gente. E até a próxima. Só tenho que descobrir como é que acaba isso aqui. Acho que é no X, só. Acho que é no X. Tá, vou tentar. Isso.